Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Brasão Cast. Brasão Cast especial. Gente, o episódio de hoje traz um tema que merece muita atenção, sensibilidade e conhecimento. Estamos no mês de abril, o Abril Azul, e é justamente sobre o autismo. E para esse bate-papo, a gente trouxe aqui, com muito carinho, a psicóloga Ana Maria, ela que é especialista em desenvolvimento infantil, diretora e fundadora da escola Desenvolver em Piracuruca. Mas, acima de tudo, é filha de Sigefredo Pacheco, uma profissional extraordinária. Isso. Minha mãe é uma professora, né, hoje aposentada, né, mas que toda a cidade de Sigefredo conhece a trajetória dela dentro da pedagogia, a dedicação que ela teve dentro da educação, né? Então, eu cresci, me desenvolvi em um lar onde eu via possibilidades realmente de atuar dentro da educação de alguma forma. Bom, você é filha, mas ao mesmo tempo você também é mãe, né? Mãe de dois filhos. Tenho dois filhos, eu tenho Inácio, primogênito, hoje com 14 anos de idade, e Maria Cecília também, com 9 anos de idade. Tudo que você faz, se coloca o amor familiar, uma característica sua, uma paixão pelo bem mais precioso, que é a família, né? Um dom É. dado por Deus. Eu assim, eu acredito muito, né, que tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente vai realizar, a gente precisa primeiro entender qual é o sentido disso para nossa vida. E o que é que isso realmente vai agregar na minha vida? O que é que eu posso estar, de alguma forma, contribuindo? E o amor, ele precisa estar presente. Não tem como a gente contribuir positivamente na vida do próximo, ou até mesmo na nossa própria vida, se o amor não estiver presente. Você é idealizadora do Espaço Desenvolver, uma escola, né? Uma escola de educação infantil que nasceu de um desejo. Fala um pouco mais sobre esse desejo de empreender e, acima de tudo, de fazer o bem ao próximo. Pronto. Todos sabem, né? Eu sou daqui mesmo, de Sigefredo, porém casei com uma pessoa da cidade de Piracuruca, né? O Inácio Júnior. Então, tudo começou por aí. Né? E ao migrar para Piracuruca, saindo de Teresina na época, indo para Piracuruca, o meu primeiro trabalho que eu desenvolvi foi dentro do contexto clínico. Então, os meus dois primeiros pacientes foram autistas. E para mim foi um desafio, porque recém-formada, né, primeiros pacientes com autismo, isso para mim foi bem desafiador, porém foi algo que eu me interessei, que eu busquei conhecer melhor e fui desenvolvendo um trabalho legal. E eles tinham, na época, 7 e 11 anos. Então, eram crianças que vinham aí sem diagnósticos de autismo, né? E entraram em uma investigação. Na psicoterapia, chama para te investigar se realmente era o autismo. E logo a investigação, o rastreio, testes, a gente teve aí a conclusão de um diagnóstico pelo neuropediatra, né? Desse laudo. E ao contribuir nesses atendimentos com essas crianças, me veio um despertar. Né? Por que essas crianças estão chegando justamente nessa idade, né, sem esse laudo? E somente agora, essa busca da ajuda das famílias. E foi aí que eu pensei, por que não desenvolver um projeto onde a gente possa aí começar a atender crianças a partir de 2 anos de idade, que já é a idade que a gente pode definir aí o laudo, né, definitivo, ou investigação, dependendo de cada demanda, claro. E foi aí que nasceu o Espaço Desenvolver. Foi aí que eu comecei, não, vou colocar, né, vou pensar em algo para colocar na cidade de Piracuruca para ajudar a população. Então, em 2018, nasceu o Espaço Desenvolver. A princípio, nós éramos uma instituição de desenvolvimento global infantil e nós recebíamos crianças de 1 ano e meio até 3 anos de idade. A partir de 4 anos, essa criança ela precisava, né, estar dentro de um contexto escolar, então nós não podíamos mais ficar com essa criança lá dentro. Essa criança ela já tinha que ir para uma escola tradicional e ela precisaria também aí do acompanhamento, né, da equipe multiprofissionais. Né? No caso, na época, a gente não oferecia esse serviço. E
E tantos pais ficavam nos questionando: e por que não escola? E por que vocês não migram para a escola? Por que vocês não continuam para que as crianças possam passar mais tempo aqui, o desenvolvimento delas também, né? Começa de alguma forma gerar maior resultado. E aí foi quando, em 2024, nós migramos para a escola regular. Né? Hoje nós somos uma escola regular, mas não somos uma escola tradicional. O espaço desenvolver tem o próprio método de ensino dele, e esse método foi construído realmente nessas vivências, né, nesse campo de observação e nessa prática diária com essas crianças autistas. Buscando entender esse universo, Sempre. tendo a sensibilidade, obviamente. É, vamos lá. O que é o espectro autista? Muitas pessoas, talvez até por ignorância, né, acha que é um tipo de doença. Primeiro temos que explicar isso, né, doutora? Não é uma doença. Nunca foi. Pronto. Então, o que é de fato o transtorno do espectro autista? O transtorno do espectro do autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, essa criança ela nasce com algumas limitações neurais, né? E isso afeta o seu desenvolvimento. Dentro da interação social, dentro do seu desenvolvimento cognitivo e dentro de outras possibilidades também. Existe alguma classe de nível? Nós temos, Quais são temos elas? 3 níveis, né? O suporte 1, hoje a gente diz como suporte 1, suporte 2 e suporte 3. Cada um tem as suas especificidades e que a gente precisa analisar essa criança para realmente enquadrá-la dentro do suporte correto. Agora, doutora, quais são os sinais que os pais, os educadores, na verdade, os primeiros sinais, né? Obviamente. Quais seriam A eles? gente precisa observar desde o início essa criança, né? A falta de contato visual é algo que pode estar nos chamando a atenção. Quando você chama a criança pelo nome, geralmente ela não te responde com o olhar, com algum tipo de atenção. É como se você não estivesse realmente chamando, como se ela não estivesse ouvindo. Existe também aí um atraso ou a ausência da fala, vai dependendo de cada nível, cada suporte, certo? Temos também a questão da interação com o outro, com brincar. A gente também tem as estereotipias, que são aqueles comportamentos repetitivos. A criança também ela pode andar nas pontas dos pés, é uma outra característica, trazendo também uma sensibilidade maior com os sons cheios, restrição alimentar, né? Também são todas essas características que a gente precisa observar. Doutora, dentro da sua experiência, porque hoje você fala que o Espaço Desenvolver passou a ser uma escola, né? Então, dentro desse contexto educacional, de que forma a educação, aí eu quero generalizar, obviamente você tem uma escola específica, mas eu quero generalizar, de que forma a educação pode, eu acredito que ela deve, inclusive, ser inclusiva, né? Sim. Então, quais os maiores desafios para essa caminhada? Então, a escola ela realmente precisa ser inclusiva, né? Nós temos leis, né, que eu não vou adentrar porque também não me cabe nesse momento, mas existem leis que garantem essa segurança das crianças autistas dentro das escolas. Eu acho, inclusive, que cabe até vocês também trabalhar essas questões legislativas, né, com algum profissional para estar aqui atenuando justamente esses pontos. Né? Mas existe sim uma lei que é de direito dessa criança autista, onde ela precisa de um coeducador, né, para estar ali dentro de sala de aula, desenvolvendo com elas atividades específicas, atividades essas que precisam estar adaptadas ao nível e à capacidade dessa criança. Agora fala sobre a prática pedagógica. Tem já uma escola hoje, né, uma escola que inclusive é referência, tá? Quero antes de mais nada parabenizar, tive o privilégio de conhecer em 2019, por aí, né, o espaço, na época então o espaço, hoje já é uma escola. Fala um pouquinho sobre essa prática pedagógica que você usa, que poderia ser, compartilhada aqui para as escolas normais, inclusive do tempo integral, né? Hoje a gente vive uma nova realidade, então a gente sabe o quanto
a educação precisa estar preparada para atender também esse público. A nossa prática pedagógica utilizada dentro do espaço Desenvolver foi uma prática desenvolvida por mim mesma, né? Então, foi um método que eu desenvolvi durante o período primeiro ano de 2018. Nós tivemos a oportunidade de fazer um campo de observação, vivências diárias. E foi aí que eu fui despertando. E por que não a gente começar a desenvolver atividades que realmente cada criança possa ali realizar de uma forma realmente humanizada? E entre 2018 até 2020, que foi a época da pandemia, onde nós iniciamos a pandemia, foi uma época realmente de construção desse método, né? Quando nós retornamos após a pandemia, já foi uma época, está sendo uma época de introdução diária. Então, é um método pedagógico, o qual ele é idealizado de acordo com as necessidades e de acordo também com a capacidade de desenvolvimento de cada criança. É um método que é estudado diariamente, que é observado e que é levado de uma forma humanizada, né, e de uma forma também muito sensível a cada uma delas. Agora, é necessário dizer que as escolas precisam de professores com formação adequada para esse público, obviamente, e a parceria com a família. Isso é indispensável, né, doutora? Não tem como enfrentar, encarar uma realidade dessa sem o apoio familiar, sem uma estrutura pedagógica adequada e sem os profissionais capacitados. Isso. Então, esses profissionais, eles precisam realmente dessa sensibilidade e de acolher essa criança. É necessário fazer o investimento em formações com esses profissionais, em qualificações, e colocar eles em campo de uma forma mais preparada, que é o que a gente vê muito nas escolas, né? Geralmente a gente vê esse profissional, ele muitas vezes ele não consegue realizar esse trabalho, não é porque ele não queira, muitas vezes porque ele não aprendeu, né, fazer esse trabalho da forma como deve ser. Então, acredito muito que uma qualificação, formações continuadas com esses profissionais é fundamental para desenvolver realmente um trabalho humanizado e um trabalho de qualidade com essas crianças. Gente, o Brasilcast está conversando com a psicóloga Ana Maria nesse mês de abril, mês azul, onde percebemos a importância de abordarmos esse assunto sobre o autismo. E, doutora, muita gente ainda enfrenta o diagnóstico com medo, né? Às vezes o pai, a mãe, enfim, a própria família não aceita. E o que você diria hoje para uma mãe, para um pai que acabou de descobrir que seu filho está dentro do aspecto? O que eu posso dizer é que se permitem realmente olhar para o seu filho, observar as necessidades reais que essa criança, que esse indivíduo traz. Eu entendo que gera assim uma dor, que gera assim um processo de luto, muitas vezes a rejeição, o não querer. Isso faz parte também desse processo. E está tudo bem. Mas o importante é que, quando perceber esses primeiros sinais que anteriormente já foi dito aqui, esses primeiros sinais na rotina diária do filho de vocês, fiquem atentos, procurem um auxílio. Já imaginou se essa criança, lá dentro dos seus 2 primeiros anos de idade, com esse diagnóstico precoce, se essa criança tiver esse tratamento, esse acompanhamento com as equipes multiprofissionais, que são psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais, a própria condução, né, dentro da neuropediatria. Então, essa criança, ela tem muito mais possibilidades de ter um desenvolvimento melhor do que aquela criança que você quer guardá-la, que você quer escondê-la do mundo. Então, esconder o seu filho, esconder esse diagnóstico, se negar a esse convite, é um prejuízo muito grande que você está oferecendo para o seu filho. Então, meu convite é: se permita vivenciar isso, mesmo que isso doa. Doutora Ana Maria, uma experiência de resultados, Piracuruca, volto a frisar, temos essa escola Desenvolver, que é uma referência, inclusive
Tem também uma loja, né? Temos a Desenvolver Story, que é uma loja de brinquedos educativos e pedagógicos, e atualmente também abrimos o Espaço Kids, que é uma brinquedoteca, onde a gente realiza momentos de diversão, né, e de aprendizado com as crianças e também festas infantis. Empreendedorismo lá em Piracuruca. É possível trazer um projeto tão arrojado, tão esperançoso, transformador, eu acho que seria a palavra mais adequada, transformador, aqui para a cidade de Sigefredo Pacheco, haja vista que você é filha de Sigefredo Pacheco, uma escola de resultados em Piracuruca, referência na região, e por que não pensar? É possível trazer esse projeto para cá? Denilson, não é só possível, como já estamos pensando realmente em trazer esse projeto também para Sigefredo, para que a gente possa também acolher essas crianças, proporcionar para elas um ambiente seguro, um ambiente que realmente seja estimulante para o seu desenvolvimento. Então, é algo que está, sim, né, nos nossos planos. Acredito muito que isso também faça parte dos planos de Deus, por isso que hoje eu estou aqui. Agora, doutora Ana, gostaria que você frisasse bem aqui no olhar de mães, né, de familiares, com essa sua devoção, com esse seu amor por fazer as coisas acontecerem. Gostaria que você deixasse uma mensagem de acolhimento, de apoio. Porque muitas vezes as mães, as famílias, sentem falta de uma política pública voltada para essas famílias que tanto precisam. E eu acho que uma mensagem acolhedora, uma mensagem de encorajamento, se faz necessário também, porque não adianta falarmos, o abril azul. Mas qual o significado desse abril azul? Que mensagem a gente pode deixar para famílias e pessoas que precisam ter essa fonte de apoio? Bom, a mensagem que hoje eu posso estar deixando aqui para você que é mãe, para você também que é pai, para você professor, para você educador, é uma mensagem realmente de permissividade. Se permitir viver esse momento, se permitir acolher essa situação. Não é fácil, é um processo realmente doloroso, é um processo que leva tempo. Claro que cada mãe, cada pessoa que tem o seu tempo, tem o seu momento, né, durante todo esse processo de aceitação, de empatia, de um olhar mais sensível. Mas eu acredito profundamente, como mãe, que nós somos capazes. Nós somos capazes de acolher os nossos filhos, nós somos capazes de amá-los dentro das suas diferenças, dentro das suas dificuldades, das suas limitações. Então, acreditem no potencial de vocês, acreditem na missão materna, na missão educadora que cada um de vocês tem. Doutora Ana Maria, muito obrigado por esse papo tão necessário. Quero que você possa assumir o compromisso de, em outras oportunidades, voltarmos a falar sobre o autismo, encorajar as famílias, porque a gente sabe que ainda é um assunto que causa, talvez, medo, tabu, eu não sei bem a palavra. Eu acredito, Denilson, que o conhecimento ele possa sim melhorar essas estratégias de aceitação, de como lidar com essa situação. Porque muitas vezes a gente se nega em aceitar, a gente se nega em conviver, a gente se nega realmente em viver essa situação, por a gente realmente não conhecer do que se trata o autismo, de como lidar com a criança autista, ou até mesmo com os adolescentes autistas e muitos adultos autistas que estão por aqui sem diagnóstico. Então, acredito que levando conhecimento para essas pessoas, a gente dá aí um passo muito importante. Então, gente, a doutora Ana Maria já deixou bem claro que é um projeto que está sendo pensado com muito carinho, Claro. com muito amor, e que é possível, sim, trazer também aqui para a CG Freire Pacheco. A gente fica nessa torcida. Acredito que as mães, né, famílias que precisam dessa rede de apoio, já estão ansiosas para que esse projeto possa acontecer. Conversas já estão sendo Alinhadas. alinhadas,
E é um projeto que vai ser abraçado e que vai chegar nesse Gefredo Pacheco, isso não tem a menor dúvida, né, doutora? Não tem. Não tenho essa dúvida, tá? É um projeto realmente que vai chegar aqui para essas famílias, para essas crianças. Muito bem. Assim, agradecemos o carinho da sua honrosa audiência. Compartilhe esse podcast. O Brasão Cast é todas as terças-feiras e esse bate-papo com a nossa psicóloga, nossa convidada especial, para falar de um tema tão atual e que precisa estar sempre em evidência, em pautas, não apenas no Abril Azul, né, doutora? Não. As pessoas têm que ter essa consciência. São 365 dias do ano que a gente Tem que manter essa consistência. essa consistência. Bater na mesma tecla, famílias precisam ser ouvidas, políticas públicas devem ser voltadas para isso. E a senhora está prontamente convidada para outras edições, se não, quem sabe, participar ao vivo também do programa, que todas as sextas-feiras, milhares de mães, inclusive, pedindo a oportunidade para serem ouvidas, serem assistidas, e a gente fica assim, muito feliz contar com uma profissional do seu gabarito, uma filha de Sigefredo Pacheco, uma empreendedora que desenvolveu um projeto lindo, lindíssimo lá em Piracuruca, e que agora traz a esperança de que também é possível plantar essa semente aqui em Sigefredo Pacheco. Mais uma vez, muito obrigado. Ficamos felizes com a sua honrosa participação aqui no Brasão Cast. Gratidão também pelo convite.